volta com você feliz e dessa vez para falar sobre alimentação dos pequenos. Se você tem algum pequeno aí, então presta atenção nessa nossa próxima entrevista, né? Porque os pequenininhos, eles deixam muitos papais e mamães preocupados, né, com essa questão da alimentação, que é muito importante. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a nutricionista Patrícia Leite. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, vamos começar da pergunta principal. Quais os principais cuidados que os pais devem ter com a alimentação dos seus pequenos? O principal cuidado que se deve ter é ter o equilíbrio na alimentação, assim como os pequenos como adultos, deve ter esse cuidado da alimentação, ter esse equilíbrio, escolhas saudáveis e consumir menos os alimentos industrializados. Eu acho que a primeira coisa é tirar esses alimentos industrializados, porque muita criança gosta de Cheetos, biscoito recheado. Claro que uma vez ou outra, né, tem como equilibrar, porque é criança e às vezes vai até para uma festa de aniversário, alguma festinha de um amigo e não tem como também ficar 100% radical, né? Mas no dia a dia, o interessante é que os próprios pais não comprem isso na feira, né, da semana, não tragam para dentro de casa, porque vai criar um hábito ruim, né? Exatamente. Eu sempre digo que você não deve privar seu filho, porque criança deve ser criança, né? Deve experimentar um doce, numa festinha, comer um salgadinho, mas claro, com moderação. E às vezes os pais, eles acabam indo para o supermercado, né? E aí compram um leite com chocolate. É mais fácil, ele gosta mais. E aí vai acostumando a criança a ter uma alimentação que não é muito legal. E depois, para tirar isso, vai ser mais difícil. Verdade. E quais são os alimentos ideais, assim, mais importantes para o desenvolvimento das crianças? Nessa fase de desenvolvimento, alimentos que devem ser priorizados são os vegetais, as frutas, os cereais integrais, para que a criança se acostume com esse sabor desses alimentos e entre na sua rotina essa alimentação saudável. Sim, e como é que faz, assim, para quando a criança ela não quer de jeito nenhum comer a verdura do prato? Existem receitas apropriadas para elas, alguns truques? No caso, a maneira mais ideal de você incentivar uma criança a se alimentar dessa forma é você dar o exemplo, porque a criança tende muito a se espelhar nos pais. Então não adianta você falar como um brócolis, como esse espinafre, se no seu prato você não tem. Sim. Então o ideal é sempre comer junto da família e a família ter esse momento de incentivar a criança, falar que está gostoso, para a criança ter a curiosidade de experimentar. E como que é a questão da dieta em si, assim, da criança? Ela deve comer também de 3 em 3 horas ou isso também não é válido para a criança? A criança, a partir de 1 ano, ela deve começar a acostumar o seu hábito como o da família. Fazer horários mais regrados para ela ter uma rotina, porque esse é o momento de criar uma rotina para a criança. Então, é interessante fixar esses horários como a alimentação dos pais. E em relação os lanches também é muito importante. Ter as 3 refeições definidas e assim como nós, ter os lanches, mas basicamente de 3 em 3 horas é o ideal, mas isso pode variar de acordo com a rotina de cada indivíduo. Tem um assunto, né, um tema que é bastante interessante, que é sobre o açúcar. Das crianças conhecerem o açúcar a partir de qual idade, de tentar começar a dar suco nessa fase que elas são ainda muito pequenas, tudo sem açúcar, de dar a fruta, né, em si. Como é que acontece? Qual é a idade ideal para que o ser humano ele conheça, aliás, o açúcar? O ideal, no caso, é a criança conhecer o sabor natural dos alimentos. Por isso que a gente indica para iniciar o açúcar com moderação, para que a criança não se acostume a comer sempre com açúcar. Sim. Porque se o alimento está sempre docinho com açúcar, quando ela tiver maior, ela sempre vai se acostumar a comer tudo doce, não vai saborear realmente o sabor do alimento. Então, a partir de 6 meses, é que começamos a introduzir alguns alimentos fora a amamentação.
Então, nesse momento é que a gente começa a inserir novos sabores. E a partir de 1 ano é que fica mais à vontade para a criança comer como um adulto, assim, os outros alimentos, conhecer os outros alimentos. É aquela coisa, se a criança ela nunca comeu, né? Por que você vai apresentar? Então é melhor você nem colocar açúcar, não colocar sal, coloca temperos que sejam mais naturais, não dá o suco cheio de açúcar, porque ela não vai saber, né? Só quando ela tiver maior, mas ela já vai estar com aquele paladar acostumado, né, sem açúcar, enfim, mais principalmente saudável. Se for laranja, que dá para ser bem docinho, abacaxi, morango, uva. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui pra gente, estamos ao vivo no nosso WhatsApp 981056955. A gente está falando sobre alimentação saudável da criançada. Então, vai mandando aí a sua perguntinha que ela vai respondendo aqui, nossa nutricionista maravilhosa. Agora, as crianças, como é que acontece na escola? Vamos dizer, elas levam o lanche ideal, qual seria? Levar a lancheirinha, já como a gente fazia na nossa época, com aquele, né, com o lanchinho era pronto. tão bom, né, a lancheirinha. Porque tem pai que desde criança já acostuma botar um biscoito recheado, como eu falei, um pipos, um negócio assim, prático, mais rápido. Não, a criança leva na lancheira, não. O ideal é botar fruta, como é que é o lanche? O ideal da lancheira da criança é você sempre colocar uma porção de fruta e uma porção de carboidrato. Eu geralmente indico ou uma tapioca, ou uma torradinha, ou um biscoito assim, natural, ou um pãozinho para ela comer junto com a fruta. Claro que é inevitável a criança experimentar de outras que vão levar outras coisas assim menos saudáveis. Sim. Mas é sempre bom estar na lancheira dela aquela opção saudável, a fruta com a tapioca, um pãozinho integral. E eu acho que a questão da orientação, né? Tá, você vai poder comer o seu sorvete, mas antes disso você tem que se alimentar. Você vai comer a sua fruta e você vai comer a sua proteína, né? Tem que conversar com elas. E não pode ser todos os dias. É bom lembrar isso, né? No máximo, final de semana também. Refrigerante. Às vezes, eu não vou mentir, que eu ainda fico... Eu não sei se é porque meus pais nunca me deram, que eu fico meio chocada quando eu vejo um pai dando para uma criança, sei lá, de 1, 2 anos, refrigerante. Eu fico, nossa... também. Isso tem uma coisa que me deixa irritado, é quando eu vejo uma criança, não só com refrigerante, mas com bagana, eu fico preocupada, né, assim, tipos. porque refrigerante é algo muito ruim pra gente adulto. Imagine pra uma criança que tá desenvolvendo ainda, né, ali, todo o seu sentido, como é que eu posso falar? A sua nutrição ainda tá sendo tudo começando, e aí você ingerir, né? Ainda desenvolvendo, você inserir logo de cara, assim, refrigerante, que é algo tão forte, né? No caso, é porque geralmente os pais que têm esse costume de tomar refrigerante querem agradar o filho de alguma forma, principalmente os pais de primeira viagem querem agradar e acabam dando refrigerante achando que vai fazer uma coisa boa, seu filho dá uma sensação boa para ele. Mas acontece que o refrigerante ele tem muito açúcar e ele vai ser prejudicial tanto para nós, como você falou, quanto para as crianças. Então a gente deve ter aquele cuidado, não tomar o refrigerante na frente delas para que ela não conheça e não tenha essa vontade e isso não prejudique o paladar e a nutrição que ela está desenvolvendo dos novos sabores dos alimentos. Com certeza. Olha, se você aí de casa tem alguma criança, não está sabendo lidar com ela, né? Porque às vezes é difícil mudar a alimentação de uma criança. Por isso que a gente está falando aqui que é importante você não apresentar esses alimentos que são prejudiciais, porque depois vai ser mais difícil de tirar, né? É isso aí. Patrícia, e com relação ao leite, a intolerância à lactose, a corantes, hoje em dia é verdade que está sendo muito mais fácil de aparecer esse tipo de alergia nas crianças? Então, porque a alergia, ela tá tendo esse papel maior ultimamente, porque os alimentos estão sendo introduzidos muito precocemente. A amamentação, ela precisa daquele cuidado de ser até os 6 meses, não ser introduzido nenhum outro tipo de leite artificial, porque isso também aumenta as chances de gerar uma alergia à criança e... durante a infância, não introduzir esses alimentos tão industrializados, porque isso também pode aumentar a chance de alergia. Muito bom. Olha, estamos tirando várias dúvidas aqui sobre alimentação infantil.
Participa junto com a gente no nosso WhatsApp que está passando aí na tela, 981056955. E em relação à quantidade de proteína, e você falou que era importante também dar carboidratos, né? Sim. Mas assim, qual a quantidade ideal, assim, durante a semana, uma vez por semana, como é que é? Então, a questão do carboidrato, da proteína, deve ser equilibrada. Assim como a nossa alimentação, eu não posso falar porque depende de cada perfil de cada criança. Tem criança que é mais desenvolvida, tem criança que é menorzinha. Então, isso vai de criança para criança. Não tem como eu falar uma quantidade exata. Mas deve estar introduzida na alimentação diária. Principalmente nas principais refeições, que é no café da manhã, no almoço e no jantar. Tem problema da criança fazer a refeição com o suco ou com a água? Ou ela deve comer primeiro e depois tomar o suco? É porque o líquido, assim como pra gente também, ele não deve ser ingerido durante a refeição e nem logo após, porque ele vai dificultar essa digestão e vai criar um hábito, porque a criança está naquele processo de criar rotina. Então, a criança vai se acostumar a sempre comer e tomar o suco. Aí, o ideal é já acostumar ela a, tipo, 1 hora depois ou 2 horas, tá tomando o suco. Mas sempre eu indico preferir as frutas, porque aproveita mais também os nutrientes e as fibras. Olha, a Rubena, de Cidade das Flores, falou o seguinte: olá, boa tarde, eu tenho uma filha de 3 anos e tenho muita dificuldade quanto à alimentação dela. Evito dar essas famosas guloseimas. E quando se trata de refeições como arroz, macarrão, feijão, carnes, legumes e verduras, nem se fala, só quer lanches de suco que ela ama. O que eu posso fazer? Por que não é indicado esses estimulantes de apetite? É porque tanto os estimulantes como os suplementos para a criança são indicados se a criança tiver algum déficit de nutrição em relação aos nutrientes. O importante é que ela sempre esteja incentivando a criança a comer aquele alimento. O alimento deve ser proporcionado à criança umas 10 vezes para que ela se acostume e tenha aquele sabor acostumado para ela. Então, ela não pode desistir, tem que incentivar mesmo, tem que dar o exemplo, como eu falei, de estar comendo junto, de falar que aquilo é bom para ela, para o crescimento dela, que ela vai ficar forte, que é bom para o cabelo. Criança sempre gosta de ouvir que aquilo vai tornar ela mais forte, mais bonita, né? Agora, para encerrar rapidinho, que o nosso tempo acabou, a Mauricélia quer saber, a filha dela tem 3 anos e ela é louca por açaí. Qual a quantidade que ela pode dar? Assim, diariamente a criança não deve consumir o açaí, porque o açaí que vende hoje em dia tem muito açúcar e ele é industrializado, ele não é aquele açaí natural. Então, não tem problema dela consumir, ou uma vez ou outra, não faz sair com a mãe, toma um pouquinho de açaí, mas tem que ter moderação, porque tem muito açúcar. Olha, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso agradeço. programa. É sempre bom te receber aqui, porque a gente sempre esclarece a nossa população, nossos telespectadores sobre questões alimentares e hoje de crianças, né? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Até. Tchau, Obrigada. Até a próxima.